Olá pessoal, sejam todos bem-vindos ao primeiro podcast da Nova Com Contabilidade. Eu me chamo Guilherme e eu estou aqui hoje com o Marcelo. Bom dia, pessoal. Meu nome é Marcelo Camargo, sou proprietário do escritório Nova Com Contabilidade e vamos bater um papo legal com vocês. Então, Marcelo, para a gente começar, conta um pouco da sua carreira na contabilidade, a história aí sua. Vamos lá, Gui. Minha carreira começou como estudante no Colégio Junqueiro Ortiz, tá? Com 17 anos eu me formei e parti para a área num escritório de contabilidade como arquivista. Tá? E com o passar do tempo foi evoluindo isso, eu estudei bastante, apesar de ser só técnico de contabilidade, não sou contador formado, mas eu trabalhei no escritório Shalom, depois nós montamos o escritório Ideal Itu, junto com os meus irmãos, e em 2006 fiquei no meu próprio escritório, Nova Com Contabilidade, ali na Rua dos Andradas, tá? Bem no centro da cidade. Tá? E estou atuando no segmento de pequenas e microempresas. Então já tem um bom tempo aí de carreira, né? Então hoje a gente podia conversar um pouquinho sobre a contabilidade nos dias de hoje, como que ela pode auxiliar as empresas e também sobre a reforma tributária, um tema que está em alta no momento e que vai começar a ter os impactos dela a partir do ano que vem, né? Então, a contabilidade nos dias de hoje, ela está sendo fundamental para a tomada de decisão nas empresas, tá? Há um tempo atrás, vamos voltar aí 20 anos no tempo, a contabilidade era fundamental para a tomada de decisões de crédito junto a bancos, junto a entidades, e passou-se esse tempo, ela ficou um pouco esquecida, tá? Tanto é que tem muitos escritórios de contabilidade que não fazem a contabilidade para o seu cliente, e isso deixa um vácuo. O cliente não tem condição de saber o que está acontecendo porque não tem essa assessoria que é necessária. Nós, do escritório Nova Com Contabilidade, entendemos o quê? Que temos que estar cada vez mais próximo do cliente e ajudá-lo na tomada de decisão. Por isso a contabilidade hoje é fundamental, com a apuração dos balancetes, balanços, demonstração de resultado. A gente percebe muito no dia a dia aí o pessoal, os empresários, eles veem a contabilidade como um custo apenas, né? Como um gerador de guia que só está trabalhando para o governo. Vai trabalhar só para tirar dinheiro do empresário e levar para o governo. Mas, na verdade, hoje a gente consegue auxiliar muito tanto na tomada de decisões como na organização financeira. E, como você falou, a questão bancária também é algo que é totalmente baseado nos dados que a contabilidade leva para o cliente, né? Sim, sem dúvida. Eu falo para todos os meus clientes que a contabilidade hoje, ela não é uma despesa, ela é um investimento. Porque com base nela, você vai ter a segurança de captação de crédito, de ter um fluxo de caixa legal, tá? Para você poder desenvolver o seu negócio. Porque a maioria das empresas, elas não têm essa noção. Eu acho que um ponto importante também, você comentou que trabalha no ramo de pequenas e médias empresas. E muitas vezes esses empresários, eles não têm a capacidade financeira para estar conseguindo se organizar, seja contratando mais gente para auxiliar ele em outras áreas, e nisso ele acaba tendo que fazer todos os tipos de serviço na empresa dele, seja desde a abertura da empresa até compra, venda, pagamento de impostos, relacionamento com o cliente. Como que você vê que a contabilidade pode auxiliar nesse ponto? Bom, o escritório em si, ele tem que ser um auxiliar para o cliente na tomada de decisão. Você falou bem, o proprietário hoje ele tem que fazer tudo. Ele tem que comprar, tem que vender, tem que entregar, tem que produzir. Ele não tem essa capacidade, ele tem a capacidade técnica específica de fazer o produto. Mas se você vai mexer na parte financeira com ele, ele fica meio travado, tá? Então, o escritório ele tem algumas ferramentas que vai fazer com que o empresário consiga melhorar essa questão para que ele não se aperte. Sim, eu acho que até voltando um pouco, a questão dos indicadores, né? Uma parte que a gente vê bastante dificuldade, até para os nossos clientes lá no escritório, é a questão de planejamento tributário. Hoje em dia, muitos eles estão num sistema tributário, seja o Simples Nacional, lucro presumido, mas eles não têm um conhecimento do porquê que eles estão ali. Simplesmente eles já, desde o início, estão nessa faixa, mas nunca analisaram se realmente compensa ou não fazer essa mudança. Como que funciona isso para você? Você acha que tem que ser
é um planejamento que a gente tem que manter ele do início ao fim, ou todo ano a gente teria que estar revisando isso, vendo a melhor situação para o cliente, como que ele pode estar sempre pagando menos imposto, mas lógico, tudo de forma correta, tudo com base na lei, aproveitando as brechas que a lei dá para a gente, conseguindo adequar a situação da empresa dele para um caminho que ele vai pagar menos imposto no final do mês. O cliente tem que, ou a contabilidade tem que ter a informação na mão, muito bem detalhada do cliente, do que ele vende, como ele produz, o que ele faz, para quem ele vende, para que a gente possa definir a tributação que é melhor para ele. Muitas vezes o pessoal fala, vamos abrir sua empresa, vamos colocar no Simples Nacional. Por quê? Porque a apuração é muito mais prática, muito mais fácil, tá? Porém, quando a gente fala em apuração, não é só calcular o imposto. A contabilidade, ela é focada em 3 segmentos: parte fiscal, parte contábil e parte trabalhista, tá? Então, as 3 estão interligadas e aí é fundamental, novamente falando sobre o balanço e o balancete. Essa ferramenta que vai auxiliar. Quando a gente fala de tributação, a escolha é feita no primeiro momento quando você abre a empresa. Porém, de acordo com as variáveis que existem no decorrer do tempo, você pode mudar ela para presumido, para lucro real. Porém, existem períodos próprios para isso. Mas essa análise tem que ser feita em conjunto com o empresário. É aí que entra aquela contabilidade que vai ajudar o empresário a fazer a mudança. Então, tem que ser analisado todo ano, porque existem situações e variáveis que podem acontecer durante o ano, de aumento de volume de receita, aumento de despesa, e isso impacta diretamente no imposto. Por isso que tem que ser feito análise anual para optar pela melhor maneira possível. A gente escuta bastante cliente falando que sempre gostaria de pagar mais imposto, porque, consequentemente, ele está aumentando o faturamento. Mas se a gente conseguir aumentar o faturamento e diminuir o imposto dele, com certeza ele vai gostar ainda mais, né? É um caminho que ele vai preferir seguir. Mas essa questão que você falou, alguns clientes pensam dessa forma. Gostaria de estar pagando mais imposto. Mas a grande maioria, ela não quer pagar imposto. Ela quer sempre ver a alternativa de pagar menos imposto possível. Porque nós temos uma dificuldade do nosso imposto, às vezes ele não é bem tratado, né? O dinheiro que vai para o governo não é bem tratado, então a gente não tem o retorno que a gente precisa dele. Então por isso que fica essa questão do cara falar, não, eu não quero pagar imposto. Por quê? Porque eu não tenho o retorno. Sim. Mas a grande maioria, alguns empresários que querem pagar imposto, esses estão pensando justamente naquela questão. Vou pagar um pouco mais, mas vou ganhar mais. Vou evoluir, né? Tá sempre subindo aí no... Justamente. E além do planejamento tributário, um outro tipo de planejamento que a empresa precisa ter também é o planejamento na parte de custo de serviços deles. Custo de compra, custo de venda. A gente percebe uma grande defasagem nisso, tanto de conhecimento quanto de técnica mesmo para produzir isso. A gente conhece casos de empresas que compram um produto vamos dizer, por 100, e acham que simplesmente aplicando 50% nesse valor eles vão estar tendo um lucro, porém ele não tem noção no final do mês que isso pode estar gerando um grande prejuízo para ele, que era muitas vezes melhor ele estar baixando a empresa e mudar de segmento. A contabilidade consegue ajudar nisso também, nessa precificação, nessa análise de custo para os clientes? Sim, a contabilidade consegue, desde que tenha boa vontade do empresário. Porque tem muita gente que acha que está ganhando dinheiro, mas está correndo atrás do rabo, tá? Porque entra um dinheiro, sai um dinheiro, ele não tem a noção do que ele está tendo de lucro ou prejuízo. Então, o ponto fundamental seria o quê? A verificação de custo, de receita e despesa, tá? Tudo que é de despesa que compõe o seu custo para você definir o valor do seu serviço ou o valor do seu produto. Tem que ter uma precificação muito clara para você poder chegar no preço final. Se você tiver essa precificação correta, você sai na frente dos seus concorrentes. Sim. Porque você tem a justificativa daquele preço. O porquê? A maioria dos empresários, vou falar a maioria, mas os empresários, em geral, vamos dizer assim, eles têm essa dificuldade. Justamente pelo fato de fazer muita coisa e não ter tempo para fazer a precificação correta. A gente volta no ponto inicial. Sim, né? no ponto inicial. Mas tem muita gente que sabe fazer, tá? E faz. Mas a gente quer ajudar principalmente aquele cliente que não tem essa condição. Eu acho assim, se fosse para elencar o principal
problema que a gente percebe com os nossos clientes no fluxo de caixa da empresa seria principalmente a confusão entre pessoa física e jurídica. Que a gente percebe que hoje o empresário ele não tem um prolabore, uma retirada mensal definida. Ele simplesmente vai tirando o quanto ele precisa da empresa. E isso, ao longo prazo, é a morte da empresa. Porque cada vez ele vai tirando mais, preciso de R$1.000 a mais esse mês, ele vai e pega da empresa. Isso. Ele não analisa se a empresa tem condições ou não disso. Então, pegando esse gancho que você falou do prolabore, ela é uma despesa, o prolabore é uma despesa que tem que compor no seu custo. Se ele vai ser pago ou não, é uma situação, mas ele tem que compor no seu custo. Todas as possíveis e eventuais despesas que aconteçam no mês, elas têm que estar lá dentro para você fazer o seu custo e saber quanto você vai jogar de lucro em cima e quanto você vai pagar de imposto. Tá? Então, se você não fizer isso, você não tem como chegar no resultado que a gente quer para ajudar o cliente. E essa confusão patrimonial existe muito hoje. Tá? Eu pego o dinheiro meu da empresa e vou pagar uma conta particular. Eu misturo contas, eu não tenho condição de chegar no resultado. Por isso que eu falei daquela história. Correr atrás do rabo. Acha que está ganhando dinheiro, mas está simplesmente girando dinheiro. Né? Se ficar 2 meses sem receber, basicamente a empresa quebra tudo. Trava tudo. E a questão do sócio retirar o dinheiro da empresa, ele tinha que levar isso como... Ele não poderia estar fazendo isso além do que ele já programou para o Prolabore. Porque se ele fosse um funcionário, trabalhasse como CLT, ele teria o salário dele. E se faltou dinheiro aquele mês, ele não teria como recorrer a outra fonte. Então, ele teria que seguir o mesmo caminho para a empresa. Se ele vai receber R$2.000 por mês da empresa, é R$2.000. Lógico, no final do ano sobrou algum lucro, a gente consegue fazer essa distribuição, tudo certinho. Justamente. Mas para não sufocar a empresa nesse ponto. As duas receitas que o proprietário vai ter da empresa vai ser o Prolabore, que é um custo, e o lucro. O lucro é o resultado de uma administração bem feita, de vendas bem feitas, de despesas bem reduzidas. E esse lucro ele pode ser pago não necessariamente só no final do ano, mas ele pode ser pago mensalmente. Porém, existem alguns critérios para pagamento desse lucro. Tem que ser informado à Receita Federal e esse lucro tem que ser com base no balanço ou no balancete mensal, onde demonstre a capacidade de pagamento, ou seja, dinheiro em caixa, e demonstre o resultado positivo de lucro. Aí você faz essa transferência mensal do lucro. De preferência, fazer uma transferência eletrônica da conta jurídica para a física. Isso vai impactar a pessoa física dele, onde vai gerar recursos para ele. Para um eventual financiamento, para comprovação de renda. E esse lucro ele não é tributado, né? Ele é livre de imposto. Não, esse lucro hoje não é tributado. Tá? Existem algumas possibilidades de tributação do lucro com essa mudança da reforma tributária, e o governo está querendo angariar um pouco de dinheiro aí em cima desse lucro também. Mas, por enquanto, não tem nenhuma novidade de cobrança. Vamos esperar um pouquinho aí, então, para ver como vai ficar, né? Eu acho que aproveitando esse ponto que a gente falou das dores dos empresários, essa falta de informação que eles têm, devido à necessidade de ter que fazer muita coisa, a gente no escritório começou a trazer algumas soluções na parte tecnológica para ajudar ele, facilitar no dia a dia, tanto dele quanto nosso. Um ponto importante que a gente está trabalhando agora é a questão do Open Finance, que a gente está com um sistema que ele basicamente vincula o extrato bancário do cliente junto ao escritório de forma automática. Então, com isso, ele traz alguns benefícios para o empresário, como a vantagem de não precisar entrar todo mês e tirar o extrato bancário, além da contabilidade estar feita de forma muito mais rápida. Como que isso pode ajudar ele, como que essa velocidade pode ajudar ele no mês? Todo mês ele tendo o balancete dele pronto ali? Então, essas ferramentas tecnológicas, elas são muito, muito viáveis e vão trazer para o empresário a rapidez da informação. Tá? Então, como você falou, o Open Finance, automaticamente o banco libera o extrato bancário. Esse extrato bancário vai ser parametrizado e todos os lançamentos que ocorrem nele, ele já vai ser jogado na contabilidade de acordo com os parâmetros que foram feitos. Então, você tem informação. Fazendo isso, a gente começa a identificar o que é pagamento de pessoa física e começa a separar isso da empresa para o cliente, para justamente a gente lançar na empresa só o que é efetivamente gasto da empresa. Tá?
Até porque se você começa a ter muito pagamento de despesa pessoal, o governo pode chegar um dia e falar assim, aquilo ali é um prolabore. Tá? E isso vai te trazer consequências porque o prolabore é tributado no INSS e no R na fonte. O lucro não. Por isso que a gente pensa... Ele perde o benefício do lucro. Perde o benefício do lucro. Então, por isso que a gente pensa o quê? Ter uma contabilidade em dia, demonstrando lucro para fazer o pagamento dessa receita, para que não venha a receita amanhã vir cobrar o imposto que ela acha devido. Tá? Então, essas ferramentas, elas auxiliam. Muitas vezes o cliente, ele confunde. Tá? Você vai ter o meu extrato e daí você vai diminuir o trabalho. Não, o trabalho é o mesmo. Simplesmente a forma que ele vem. Tá? É a mesma coisa que acontece hoje com as notas fiscais. A gente baixa no sistema as notas fiscais de venda e de compra e automaticamente são jogadas no programa. Porém, o que nós temos que fazer? Temos que fazer a assessoria, a consultoria, verificar se está certo. Então, quer dizer, não diminui em nada a contabilidade, o serviço, simplesmente otimiza. Por isso que eu falo, é investimento na contabilidade, não é despesa. E isso vai fazer com que cada vez mais a gente chegue num resultado mais rápido para oferecer para o cliente, para ele tomar a decisão. E aí a gente muda a contabilidade de ser uma contabilidade de execução para uma contabilidade consultiva, né? A gente tendo a informação mensal pronta já logo no 15º dia do mês seguinte, a gente consegue sentar com o cliente e ver o que tem de errado na empresa, o que pode melhorar e o que está bom. Então, isso com certeza impacta numa tomada de decisão mais rápido, numa correção de erros que podem estar ocorrendo. E você falou das notas fiscais, a gente consegue ver erros nas notas fiscais que antes demoravam, vamos dizer, 2, 3 meses para serem vistos. Porque devido ao mau preenchimento da nota fiscal, ocasionava um imposto em duplicidade, um imposto a maior que não era para ser pago. Sim, e esse preenchimento não é necessariamente só a empresa, o nosso cliente que faz isso. Às vezes ele compra um produto de um terceiro e a nota do terceiro já vem com um problema. Tá? A forma que o governo analisa isso, que é a parte estadual, ela já fica mais restrita. Por quê? Se a nota foi emitida errada e foi autorizado pelo Cefaz a emissão, ela continua com um erro que seria do NCM vinculado aos CFLP e tudo mais. É um problema interno. Seria uma multa regulamentar que o Estado poderia dar. Então, não só a nota do cliente, a gente procura trabalhar essas notas fiscais para minimizar ao máximo o erro e até acabar com esses erros. Isso é uma outra ferramenta que a gente tem agora que auxilia a gente nessa... Sim. E muitas vezes esses erros não acontecem por falta de conhecimento tanto do cliente quanto do fornecedor dele. Eles ocorrem principalmente devido à nossa tributação hoje em dia, né? Porque a gente tem aí 27 estados e cada estado tem sua própria legislação na parte de ICMS. Então, dependendo de para qual estado você vai vender, você vai ter uma tributação totalmente diferente. E depende não só do estado, mas como também do produto que você está vendendo, para quem você está vendendo, qual a finalidade disso, né? Esse é um ponto que provavelmente a reforma tributária está vindo aí para auxiliar também, porque ela vai tentar simplificar um pouco essa situação, né? Sim, a reforma tributária já tem a lei já está aprovada, agora só temos que acompanhar as regulamentações e as mudanças serão muito profundas, tá? Muito profundas. Eu chego até a analisar da seguinte forma: muitas empresas que não se adequem na parte de informática, na parte de assessoria, elas podem sair do mercado, tá? Porque isso vai demandar muito trabalho, tá? Muita análise. Vai precisar de mais do seu contador, tá? O contador vai ter que ser o parceiro mais próximo que o cliente tem. E também tem um ponto fundamental que o empresário ele tem que contar toda aquela operação que ele vai fazer pro contador. Porque às vezes fica alguma coisa travada na informação. O contador, eu chego a falar que é o psicólogo. O psicólogo do cliente, ele tem que estar sempre conversando com ele para ver o que vai fazer de mudança. Por quê? Afeta diretamente o bolso dele. Então, com essa reforma tributária, vai ter que ter muito contato, muita troca de ideia, muita explicação, porque para nós já é difícil. Eu imagino para o empresário que vai ter que se preocupar com mais uma coisa para pensar. Sim.
a gente comentou que a gente está investindo muito em tecnologia no escritório, né? E eu acho que esse investimento em tecnologia também tem que partir do cliente, porque muitos não têm um sistema para acompanhamento do seu dia a dia. A gente tem casos que o cara simplesmente faz um relatório à mão todo final do mês e todo dia, e no final do mês ele junta tudo. Se parar para pensar o quanto um investimento num sistema que vai te custar aí mais R$ 200 ao mês vai te trazer de tranquilidade e tempo, Sim. você consegue investir esse tempo que você estaria perdendo, não, né? Mas esse tempo que você está preenchendo tudo manualmente, você poderia estar investindo em outra coisa, vendendo mais, captando mais cliente. Então, é um ponto que você tem que colocar na balança para ver que muitas vezes aquele custo de R$ 200, R$ 300 a mais por mês vai te gerar uma receita de tempo muito maior. E por isso que a pessoa tem que entender o seguinte, muitas vezes a despesa que ele vai ter não é efetivamente uma despesa, porque ele vai ter um retorno significativo. Se ele perde tempo para fazer o relatório dele manual de 2 horas por dia, tá? E ele tivesse um sistema, ele com certeza ele reduziria esse tempo para meia hora, 15 minutos. E daí ele teria essa 1h30 para gastar no que ele faz bem, que é vender, que é produzir. É isso que a pessoa tem que entender. Mas está sempre ligado àquele problema. Custo. Vou ter que tirar mais R$ 200 do bolso para comprar, mas será que eu não consigo fazer isso? Então a gente tem que trabalhar o cliente também nesse sentido, tá? Para que ele entenda que não é custo, é investimento, tá? Então... Sim, e agora aí a gente está em alta também com a parte de inteligência artificial e tudo. É uma ferramenta que, se souber usar, se usar ela de forma certa, ela vai te ganhar uma produtividade enorme aí nas funções mais básicas, como um relatório otimizado, informações mais claras e mais fáceis de leitura, né? A gente está começando a implementar lá no escritório algumas coisas e vamos ver se com o tempo a gente consegue liberar até alguns buscadores aí de dúvidas para o pessoal, para os nossos clientes, que eles conseguem ter a informação mais clara e mais rápida, de forma, com certeza, conforme a lei. Sem ter esse monte de informação que hoje vem pelo Instagram, pelo TikTok, que simplesmente eles jogam uma informação para a gente e apenas para gerar engajamento. Sim. E acabam dando um trabalho dobrado lá. Isso a gente estava falando agora há pouco também, muitas questões. Às vezes, se você vê um post lá, a pessoa está falando de um assunto que vai abrir os olhos do cliente, do empresário. Puxa vida, isso serve para mim. Mas não tem nenhuma relação. Então, às vezes é uma coisa, não vou falar que é uma propaganda enganosa, mas é um ponto que não é a verdade, porque a pessoa, quando faz esse post, ela não conta toda a história, até porque tem que ser uma coisa rápida. E daí o cliente, volta e meia, o cliente liga para mim, aconteceu isso, tem um parcelamento novo, tal, e na realidade não funciona para ele, porque são casos muito específicos, mas aí o cara viu a possibilidade de pagar menos, ele vai atrás. E não está errado, mas infelizmente a gente tem que retrucar. É que nem acontece hoje em dia, um monte de golpe que tem na internet, né? O cliente recebeu um e-mail lá dizendo que está devendo para a Receita Federal, ele fica muito preocupado e liga para a gente. Sim. Tá? Mas tem que tomar o cuidado, ver o remetente, tá? Ver o que é, a gente faz a verificação e a gente chega na conclusão que sempre é golpe. E isso está acontecendo muito, então já deixo um aviso aí para a clientela, para os empresários em geral, para tomar muito cuidado, não paguem nada que venha por e-mail, que recebam no WhatsApp, tá? Porque está tendo muito golpe aí. Então acho que a gente podia falar um pouco agora sobre reforma tributária, que eu acho que é um assunto aí que vai impactar os empresários e contadores aí, não só eles, mas também a população de forma geral, né? Porque vai mudar totalmente a forma que a gente paga imposto. E é um tópico que ele vai começar a entrar principalmente em alta agora no ano de 2026, né? Que a gente vai começar a ter alguns reflexos dela. Sim. Nós vamos falar da reforma tributária agora, só que é um assunto que não é definitivo. Tem muita coisa acontecendo, muita mudança. A gente vai passar aqui alguns pontos básicos dela, né? Porque tem assunto para falar dia e noite, não tem como, porque é muito grande, o impacto vai ser muito grande no segmento de serviço, no segmento de comércio, no segmento de indústria, de locação. Locação também é um ponto que a gente tem que tratar ele com carinho, porque isso vai ter um impacto muito grande. Tá? Vamos lá. Você comentou que não é um tema definitivo. Ela ela vai acontecer. A única coisa é que não temos ainda as regulamentações
na base de alíquotas. Então, a gente ainda não sabe quanto vai custar essa reforma para o contribuinte, né? Estão falando aí em média de 28% de imposto base, né? Vamos ver se vai aprovar, se vai ser um pouquinho menor, se vai ser menor, mas isso ainda não temos como afirmar. A tributação vai ser muito alta, tá? Na nossa análise, ela vai ser muito alta. E tem duas situações que vão até... É uma situação que vai acontecer agora, que vários impostos serão extintos, tá? Sim. Na realidade, a reforma tributária em 2026 ela é experimental, tá? Isso. E a partir de janeiro de 27 ela começa a efetivamente, gradativamente, onde 2033 vai ser fechado definitivamente. Terá a exclusão de 4 impostos: o PIS, o COFINS, o ICMS e o ISS, tá? E serão criados 2 novos tributos, que é a CBS e o IBS. Né? Isso. Aí o IBS basicamente a parte estadual e municipal, e o CBS é a parte federal, tá? A gente vai ter uma mudança aí, tanto na questão de mudança mesmo de impostos, né? Vão deixar 4 de existir e passam a existir 2 novos. Porém, a questão de forma de cálculo desses impostos também vão mudar bastante. Porque hoje a gente paga um imposto, o chamado imposto por dentro. Quando a gente compra um produto, a gente não sabe exatamente quanto de imposto tem ali dentro. Simplesmente a gente pega o produto, passa no caixa e acabou. O custo do produto, do imposto dele já está ali dentro. Com a reforma tributária isso vai mudar um pouco, né? Vai mudar muito. Hoje nós temos na nota fiscal a informação de imposto aproximado do produto, tá? Que a maioria dos consumidores não leva em conta. Então você comprou um produto por R$1.000, você pode estar pagando um imposto lá de 15%, 17%, 20%, você não sabe, e tem uma informação lá de que o imposto aproximado do produto é 32%. Ok. Só que essa informação vai ficar mais clara agora, quando você for, a partir da reforma tributária, quando você for comprar o produto de R$1.000, você vai pagar o R$1.000 mais o imposto. Aí vai ter uma grita geral, porque, puxa vida, eu pago 1.000 e mais a alíquota inicial que você falou, aproximadamente 28%. Então, você imagine só, você tem que pagar 1.000 mais 280. Então, vai assustar. Vai confundir um pouco o pessoal no começo. Vai confundir, tá? E aí tem aquela pegadinha do governo, né? Que o dinheiro, cada um recebe o seu. Ah, sim. A ideia deles eles estão chamando de split payment, que seria o imposto, ele não vai mais para a mão do empresário, ele vai direto para o governo. Então, nesse caso que o Marcelo comentou de R$1.000, a hora que você passou no caixa 1.280, 1.000 vai para a mão do empresário e 280 já vai direto para o governo. Isso aí vai causar um problema para muitas empresas que hoje giram com o dinheiro dos impostos durante o mês. Porque, com certeza, ela vai deixar de ter um fluxo de caixa muito alto com o dinheiro já indo direto para o governo. Né? Sim. Então, vamos levar em conta um faturamento aí de uma empresa de R$200 mil por mês, tá? Onde ela tem que colocar mais o 28% aí em cima, tá? Então, ela pagaria praticamente 280, 560, 56 mil reais. Sim. Então, 200 mil do produto mais 56 mil reais do imposto. Hoje, ela traria esses 56 mil para dentro da empresa. Ela faria o fluxo de caixa com ele, pagaria todas as despesas que tem. Na data de vencimento do imposto, ele pega esse dinheiro e paga. Tá? Não vai ter mais essa situação. Não vou falar nem oportunidade. Essa situação. Ele vai receber 200 na conta dele e os 56 automaticamente já vai para o governo. Tá? O fluxo de caixa dele, nós estamos falando de 56. Quando a gente falou de R$1.000 é uma coisa. Nós estamos falando de 56 mil reais de imposto. É um fluxo de caixa que ele não vai ter mais. Tá? Além do que, quando ele retinha os 56 mil na mão, às vezes ele não pagava imposto. Então a situação ficava pior ainda. Hoje não vai ter isso. Tá? Então, é por isso que eu falo que as empresas têm que se ajustar muito bem e rapidamente para que não tenha surpresa de lá na frente não ter o fluxo de caixa e não conseguir se manter. Pode gerar a falência aí de algumas empresas, né? Alguns empresários podem ter que mudar de ramo com essa situação, né? Mas um ponto que eu acho que a gente precisa analisar também
é que com o imposto passando a ser por fora, abre uma margem boa para o empresário reprecificar seus produtos para conseguir bater de frente com os concorrentes. Porque muitas vezes, se o concorrente dele não está atento a essa parte da reforma tributária, ele simplesmente ele vendia o produto, hoje ele vende por R$1.000, com o imposto já por dentro. Perfeito. Teoricamente, na reforma tributária, ele teria que tirar o imposto por dentro, vamos dizer, abaixar o valor do produto para 900 e colocar mais os 28% na hora que for vender. Isso. Se o concorrente dele não prestar atenção nisso, ele vai continuar vendendo por 1.000 e vai colocar mais 280. Então aí a gente vai ter uma diferença boa de valores, o que pode trazer a venda para esse empresário. Por isso que é fundamental a pessoa se ajustar rapidamente, entender como é que funciona, ter que aproveitar esse período de 1 ano que nós vamos ter, de 2026, tá? Para ficar por dentro das informações, para que você tenha lá na frente, já começa o ano vendendo da forma correta, com precificação correta, tá? Vou até mais, eu acho que você poderia trabalhar o final do segundo semestre de 2026, já tentando fazer situações, vendas com precificação diferenciada, tá? Para não ter problema para já sentir como é que vai ficar a situação. Sim. Isso não vale só para a venda dele, né? Isso vale também para ele negociar com o fornecedor. Porque ele tem a capacidade de chegar para o fornecedor e falar, o imposto agora é por fora, então tira aí o valor por dentro e vamos renegociar nosso contrato, vamos atualizar a situação aí para sair todo mundo no... Sim, e também tem uma outra situação que a gente vai chegar nela agora, que é a questão dos créditos, né? Hoje, a maioria das empresas, elas compram várias coisas sem a nota fiscal. Sim. Tá? Então, vai ser fundamental você ter a compra com a nota fiscal para que você tenha direito ao crédito do imposto que vai te ajudar a abater o valor que você tem que pagar. Tá? Ou você paga menos o imposto no final do mês, ou você tem crédito para o mês seguinte. Então vai ser e isso seria para todos os tipos de produto, não mais só para matéria-prima, mercadoria de revenda, mas para toda despesa que você tiver, você vai ter todo serviço que você tiver necessidade de tomar, você tem que pedir nota para usar como crédito para abatimento. Tá? Então isso vai gerar uma corrida do quê? Um contra o outro vai pedir nota. Sim. Eu quero nota, eu quero nota, eu quero nota. Nós vamos acabar com um pouco daquela questão do venda sem nota, que a gente sabe que existe. O governo sabe que existe isso. Tá? A gente falou em uma alíquota média aí de 28%, mas tem esse ponto, né? Por mais que seja uma alíquota alta, o imposto agora, tudo que você traz para sua empresa vai gerar um crédito. Então você não vai pagar 28% sobre as suas vendas apenas. Você vai ter o débito das suas vendas, porém você vai gerar o crédito. Então é por isso que a gente precisa fazer uma análise bem planejada da situação da empresa, para muitas vezes conseguir fazer ela adequar seu fluxo de caixa de uma forma que chegue no final do mês ela tenha crédito ou pague um imposto muito baixo aí, com base nesses créditos que foram tomados. Sim. Só que aí você falou um ponto interessante, né? Que é a questão dos créditos que vai jogar um contra o outro, né? Porque a gente vai passar a ser um fiscal da Receita, basicamente. Todo mundo vai se tornar um fiscal para o pagamento do imposto. Mas qual que é um outro ponto dessa questão dos créditos que vai ter também? Questão dos pagamentos. Questão de... Se o imposto não for pago, eu não tenho direito a utilizar o crédito. Então, isso vai trazer um problema enorme, né? Se eu fizer uma compra com você e você não pagar o imposto, eu te paguei em dinheiro. Aí não tem aquele split payment que a gente comentou antes. Eu te pagar em dinheiro e você não pagar o imposto dessa nota, eu não tenho direito a utilizar o meu crédito. Perfeito. Então vai chegar no final do mês, em vez de eu poder abater o seu crédito, eu vou ter que basicamente pagar por ele novamente. E o controle disso é tudo pelo governo através de um site que eles estão fazendo, de um programa da informática que vai cruzar todo tipo de informação. Então, a liberação do crédito parte do governo. Tá? Se por algum motivo tiver um travamento do sistema bancário com o da Receita e não cair o pagamento, você vai ficar sem direito ao crédito. E isso daí, conforme o que a gente já está lendo na legislação, vai ser criada uma plataforma onde você vai poder acompanhar o crédito que você tem, de quanto você tem de crédito e se o crédito já foi liberado ou não, para efeito do seu pagamento de imposto. Se o crédito não for liberado, você não tem como fazer, você vai ter que pagar um imposto maior
e usar o crédito no mês seguinte, quando for liberado. Então, a gente está ficando muito amarrado, tá, nessa situação e vai ter um problema aí entre empresas que uma não vai querer dar nota, outra não, mas paciência, isso vai acontecer e a gente vai ter que trabalhar isso de acordo com a necessidade. Saiu até uma notícia essa semana falando sobre esse sistema, que pelo que falam vai ser um sistema 15 vezes mais potente do que é o controle do Pix hoje. A movimentação que isso vai ter que armazenar vai ser gigantesca. Então eles realmente têm que investir muito nisso, porque como você falou, se der algum problema em um crédito, em um débito, o empresário que vai ter que assumir esse imposto, né? Então tem que ser um sistema que evite erros, não pode ter nenhum tipo de erro. Só que a gente sabe como que é sistema, né? O acompanhamento disso, o contador aí sabe como funciona o ECAC em dia de entrega de obrigações, que é quase impossível de acessar. Então, e só retornando na questão do crédito, me veio à mente aqui o seguinte, o escritório ele tem que fazer a parceria com o cliente e fazer uma situação prática de uma venda. Eu tenho um imposto para pagar esse mês de X valor, tá? Então, eu tenho uma nota de venda para emitir no dia 31. Isso me daria um impacto grande do imposto. Então, essa nota pode ser emitida no dia seguinte. Então, essa análise a gente tem que fazer. Isso acontece muito hoje no Simples Nacional com termos de alíquota. Eu estou para mudar de alíquota. Se eu emitir uma nota nesse valor, eu mudo de alíquota já nesse mês e eu vou pagar mais imposto. Então, é a informação. O cliente tem que ter a informação, tá? A gente tem que estar muito próximo dele e ele tem que entender a situação. Tá? Ele tem que entender também como é que funciona a legislação. Por quê? Porque daí é onde entra aquela contabilidade informativa, auxiliar para o cliente, para que ele possa tomar uma decisão, fala, não vou emitir a nota hoje, vou emitir no dia seguinte, ou vou fazer uma compra nesse mês para ter crédito maior, entendeu? E é nesse sentido que a gente tem que ajudar ele. Vai ser... A gente volta a falar sobre a questão do planejamento tributário, né? Porque esses créditos, eles vão... você comentou que tudo vai gerar o crédito, então ele vai ter que ter muita noção de quem ele está comprando, porque por mais que tudo gere o crédito, dependendo da empresa que ele está comprando, o crédito pode ser menor ou pode até não existir. Então isso vai ser muito importante de planejar o fornecedor que ele está comprando para ver se ele vai gerar um crédito cheio, vai gerar um crédito parcial, para analisar se o custo que ele está pagando, apesar de ser mais barato, vai realmente ser vantajoso para ele no final das contas. Fazendo um comparativo, isso acontece hoje com a compra fora de São Paulo. Sim. Você compra fora de São Paulo, porém você tem empresa no Simples, né? Você tem o diferencial de alíquota. Só que você tem que pagar a diferença do ICMS. Será que não é mais vantagem você localizar um fornecedor no estado de São Paulo, mesmo pagando 18%? Então, essa análise tem que ser feita. Muitas vezes cresce o olho só, vou pagar menos 6%. Mas na realidade não é isso, né? Ele vai ter que bancar o imposto depois. Então, essa contabilidade tem que ser muito, muito próxima do cliente. Por isso, voltando a frisar de novo, investimento, não é custo. Não custo, exatamente. E para a gente fica muito difícil algumas situações, porque na maioria desses casos, o que acontece é o cliente faz a operação, depois que já fez tudo, chega a nota para a gente percebe essa questão do custo ser mais alto. Então, a gente sempre bate na tecla lá, qualquer operação diferente do que já é feito no dia a dia, entre em contato com a gente antes, pergunta se vai ter alguma mudança ou não, porque depois que acontece não tem como fazer. Não tem muito o que fazer. E um segmento que vai ter uma complicação muito grande com essa questão de crédito é o segmento de serviço. O nosso segmento de contabilidade vai ter um problema sério, por quê? Porque nós temos um insumo muito pequeno, nós não temos matéria-prima, nós temos basicamente material de escritório, material de limpeza, entendeu? São poucas despesas que a gente vai ter direito a crédito. Sim. Consequentemente, eu vou ter um custo maior, tá? Mas tem certeza disso? A gente tem o que hoje, voltando à questão tecnológica, hoje nós temos um sistema que já faz a comparativo entre a reforma tributária, a nova reforma tributária e o sistema que é hoje. Então eu pego lá a movimentação do primeiro semestre de 2025 e já faço um comparativo como se fosse na reforma tributária. E isso a gente está tendo análise, está vendo que os resultados, em alguns casos, ficam menor ou empata, ou às vezes fica muito maior o imposto na nova reforma tributária. Sim, então, a questão da tecnologia ela tem que fazer parte.
Tá? Eu sou contador antigo, então eu faço sempre aquele comparativo. A Receita Federal, em um determinado período, falou, olha, declaração de imposto de renda da pessoa física tem que ser no disquete, tem que ser no computador. Quem não tinha e quem não quis se atualizar, ficou fora do mercado. É mais ou menos o que vai acontecer hoje. Tá? As empresas têm que ter a sua parte de tecnologia de informação muito bem estruturada, porque vai haver muitas mudanças. Já para 2026, né? Para 2026. As notas fiscais já têm que estar parametrizadas para isso. Isso não depende do escritório. O escritório vai auxiliar nisso daí, mas depende principalmente do pessoal de TI. Então tem que ter uma conversa muito boa com isso. E a dificuldade maior são as empresas pequenas, porque emitem poucas notas, tá? Ou que emitem... nota manual não existe mais, mas emite muito pouca nota. E sempre tem a dificuldade, sempre liga para o escritório, viu como me ajuda a emitir uma nota e tal. Então tem que ver essa situação, porque vai chegar um momento que vai travar. Se a nota não estiver configurada, ela não vai ser emitida. E aí vai ser uma correria. Sim, e para 2026 é importante estar tudo em ordem na nota, porque, na verdade, em 2026 vai ser apenas um teste para ver se os layouts das notas estão todos corretos. Então, vai ser um imposto de 1% que vai ser destacado nas notas e, inicialmente, teria que fazer o pagamento desse imposto, porém, ele iria descontar do imposto que é pago atualmente, como Simples Nacional, PIS, COFINS, dependendo da tributação da empresa. Porém, a Receita já comunicou que as empresas que estiverem tudo em ordem, tanto na nota quanto nas declarações, eles não vão precisar pagar. Então, é importante que esteja tudo em ordem para evitar ter que fazer mais um tipo de pagamento de imposto que pode gerar um fluxo de caixa negativo daí, porque ela vai ter que desembolsar para depois pedir a compensação do valor, né? Voltando só na questão do cálculo da reforma tributária, que você comentou, a gente teve aquela simulação que a gente fez no escritório de uma empresa da parte comercial que iria aumentar o imposto dela no final da reforma em 160%. Sim. Então, é um ponto que a gente vai ter que analisar muito bem essa empresa, porque por que deu esse aumento tão alto de imposto para ela? Porque é uma empresa que não tem muita nota de compra. Ela vende muito e não tem muita nota de compra. Então, gerou um aumento de 160%. Se hoje aumentar em 160% do imposto do seu negócio, será que consegue manter? Sem dúvida não vai ter chance de se manter, porque o custo vai aumentar e a receita ela vai ficar estagnada. Tá? Então, o empresário ele tem que entender que ele tem que fazer a parte dele. Então, ele não pode ficar preocupado com os outros. Ele tem que fazer a parte dele, que é o quê? Que é estar bem assessorado, cumprir as regras do que a Receita quer e tem que fazer a legalização da situação. Comprar com nota corretamente. Tá? Porque hoje você vê situações em que a empresa teve 100% de venda e não teve 10% de compra. Então, quer dizer, fica injustificável falar, não, com 10% eu faço 100%. Não dá. E isso, a Receita Federal e Estadual, ela já pode chegar no cliente e pegar ele. Tá? Porque toda a informação que nós temos hoje, que nós passamos, isso está tudo informatizado, está tudo vinculado, CPF, CNPJ. Então, não tem como falar, não, isso eu não vou lançar. Às vezes tem cliente que fala, não vou lançar isso, é o risco. Mas a informação já existe, principalmente agora com a questão do Pix, né? Dos valores de R$2.000 para pessoa física, né? A Receita já tem toda a informação na mão, né? Não tem como correr. É mais um alarmismo que o pessoal faz aí, porque hoje a gente já teve fiscalizações de clientes que, com base na movimentação financeira, a Receita identificou. Então, não tem como falar é um negócio novo. Não, isso aí já acontece desde sempre e acredito que não tenha uma fiscalização da Receita efetiva por causa de falta de pessoal para conseguir fiscalizar. Sim. Porque se for para fiscalizar todo mundo, teria que ter muita mão de obra aí para conseguir fazer esse trabalho, né? E muita coragem. Porque muitas empresas acabariam, né? Ficariam pelo caminho. Eu acho que um outro ponto interessante da reforma tributária também, e que estava muito em alta aí nessas últimas 2 semanas, é a parte de aluguel, né? Sim. A parte de imóveis vai ser muito afetada também, principalmente a questão do cadastro de imóveis que vai passar a existir. Então,
Comenta um pouco para a gente sobre isso. O governo ele instituiu, através de uma lei, o Cadastro Imobiliário Brasileiro, o CIB. Esse cadastro ele vai ter a obrigação dos cartórios de informar para a Receita Federal todos os imóveis existentes hoje no Brasil, tá? Imóveis urbanos e rurais. Então, vamos dar um exemplo. Eu tenho 10 imóveis. Os 10 imóveis estão em nome de Marcelo, vão estar cadastrados nesse CIB, tá? E no segundo momento, a Receita está criando também uma outra, como que eu posso dizer, plataforma, que é o chamado Sinter, onde vai fazer um eventual cruzamento de informações, tá? Marcelo tem 10 imóveis, os 10 estão no nome dele. Não, os 10 estão em nome dele no cartório, mas, por exemplo, numa conta de energia, tem 5 imóveis que estão em nome de terceiros. Tá? Ele vai fazer um cruzamento de dados para verificar por que os imóveis estão em nome de terceiros e atrelado à movimentação financeira do Marcelo. Então ele vai saber se eu estou declarando ou não aquele aluguel. Esse é um ponto que vai acontecer. Tá? E aí entra a situação. Eles estão usando a tecnologia. Sim. E é o que a gente tem que usar também. Tá? Feito isso, ela vai cobrar o imposto do que seria devido. Tá? Porque hoje a gente tem também, a gente é sabedor de que a maioria dos empresários que tem imóvel não quer lançar o valor do imóvel, do aluguel. Tá? Então, como é que ele recebe? Recebe um Pix, recebe em dinheiro, recebe em cheque. Então, só que para a empresa que aluga um imóvel desse, a pessoa física não tem tanto problema, porque se ela pagar em dinheiro, o outro está recebendo em dinheiro. E às vezes o contrato de locação não prevê a forma de pagamento necessariamente em transferência bancária. Mas uma empresa não tem justificativa. Se ela não tem um imóvel próprio, ela tem que ir para algum lugar e normalmente é alugado. E às vezes acontece, o locador não quer declarar o imóvel, declarar a locação. Só que para a empresa é básico, é custo o aluguel para ela e a despesa que ela tem que lançar. Sim. Então fica uma dificuldade de você fazer negócio. Chegou ao ponto de, às vezes, se você tem um locador que se for lançar o aluguel por dentro, ele não quer nem alugar o imóvel dele. Isso acontece, tá? Então, e a Receita vai saber de tudo isso, vai descobrir tudo isso. Não tem como fazer. Porque a movimentação financeira é o que vai mandar. Certo. E esse cadastro que você comentou, eles querem normatizar os valores, né? Eles querem deixar que hoje a gente tem o valor venal, que é basicamente o valor que a prefeitura trabalha, Sim. E a gente tem o valor de referência, que é o valor usado principalmente para transferências em cartório, doações, para cálculo do imposto tanto de ITBI quanto de TCMD. Sim. Com isso, a gente percebe que o valor de referência hoje ele é maior do que o valor venal, que é utilizado para cálculo de IPTU. E eles querem normatizar tudo para transformar em valor de referência nesse cadastro. Então, a gente não vai mais conseguir ter dois valores diferentes para o mesmo imóvel. Vai sempre seguir o valor que tiver nesse cadastro, certo? Sim, o que vai valer para as transferências e doações, o valor que ficar definido no cadastro imobiliário brasileiro. É isso aí que vai valer. Tá? Dentro da legislação também tem a questão de você poder optar por um valor maior, né? Quando você... Somente maior, né? Somente maior. Quando você for fazer a sua declaração e tiver em vigor a reforma para questão de aluguel e de imóveis, você pode jogar o valor de mercado que você entenda. O imóvel está lançado no imposto de renda por 100, mas ele vale 500. Você pode fazer a atualização desse valor e sem ter que fazer tributação sobre isso. Tá? É o que hoje muita gente faz com gasto com reforma. Tá? Então, muitas vezes você coloca um gasto com reforma para aumentar o valor do imóvel numa eventual venda para não pagar o ganho de capital. Tá? E basicamente, mas esse aumento que tiver na reforma tributária vai ser uma única vez. E a partir dali vai ser sempre esse valor que vai ser utilizado. Certo. Tá? E isso, querendo ou não, pode levantar uma brecha aí para as prefeituras também, né? Quererem atualizar o IPTU com base nesse valor de referência. Sim. A gente pode, lógico, não tem nada disso em lei, nada do tipo, mas a gente sabe como funciona, né? Se tiver um valor maior aí que dê para eles aumentarem a arrecadação... O problema das regulamentações da lei é que quando é uma lei, ela está definida, não vai ter mudança. Como você tem instruções normativas, regulamentações, elas são passíveis de um questionamento jurídico para você fazer uma alteração, uma piora do quadro para o contribuinte. Isso normalmente acontece e hoje em dia já acontece isso. Tá? Então, a gente sempre
tem que ficar com o pezinho atrás aí, né? Quando vem alguma dessas mudanças, falam que não vai ter novos impostos, Sim. aumento de custo, mas a gente sabe como, no final das contas, quem acaba pagando a conta é o contribuinte, né? Na maioria Sim. das vezes. É. E essa questão de que vai ter um novo imposto para quem recebe aluguel. Por que estão falando disso agora? Essa questão do que antes era pagava somente o imposto de renda, né? Agora parece que os contribuintes, quem recebe aluguel também vai estar sujeito a CBS e IBS, está certo isso? Sim, vai estar dentro da legislação, ela vai estar sujeita ao IBS, tá? Numa proporção de 70%. Vai ter uma redução de 70%, vai ter né? uma redução de 70% sobre o valor dos aluguéis. E tem algumas áreas específicas, tá? Quem tiver até 3 imóveis e a renda anual não atingir determinado valor, tá? Então, isso que eu estou falando, a gente vai discutir mais para frente, tá? Estamos estudando bastante, fazendo cursos também, para que a gente possa passar para a clientela isso. E a partir de 2026 já começa a acontecer, não é isso? Não, 2026 é esse período de transição que não vai experimental, estar... né? Tá. Ainda não vai estar em vigor esses impostos, mas já vai começar a servir de base, talvez, para o fisco analisar como vai funcionar, né? Porque daí como vai ter tudo detalhado, essas informações... E nessa parte de imobiliária, a gente está analisando também a questão da holding, tá? Vamos fazer análise se compensa você ter os imóveis na pessoa física ou se compensa você ter uma holding patrimonial, onde só hoje o custo do imposto de renda, por exemplo, eu tenho imóveis, eu declaro tudo na pessoa física, então o seu custo hoje é 27,5%. Na holding o custo cai para 11%. Tá? Então, essa análise acontece hoje. Temos que ver com a reforma tributária se vai ser viável abrir uma holding ou não. Tá? Certo. A holding, a gente trabalha muito na questão inventário. Tá? E isso começou a ter muita procura com o advento da Covid. Certo. Tá? A Covid, muita gente morreu, muita gente não estava preparada para a questão de inventário. Tá? Isso teve uma corrida muito grande junto aos escritórios e aos advogados, tá? Para regularizar a situação. Então, foi um desencadeador da situação de holding. Tá? Mas isso a gente fala porque o custo de um inventário é muito alto. Às vezes a pessoa não tem nem dinheiro para bancar a taxa, né? Os impostos, né? No caso disso. Mas isso tudo é questão de análise que a gente está fazendo. E o inventário, se não for feito, ele trava seu imóvel, né? Então, ele acaba bloqueando um imóvel aí que você poderia estar vendendo para conseguir dinheiro, mas enquanto você não tiver tudo regularizado, Sim. você fica com ele travado enquanto não pagar as custas de tudo, né? Perfeito. Eu acho que dessa parte da reforma, cabe muito a conversa com o cliente para a gente explicar certinho para ele. A gente está no escritório, a gente está pensando em fazer... Pensando não, né? Nós vamos fazer alguns workshops aí de forma online. Estamos vendo também de fazer um de forma presencial com os nossos clientes para explicar um pouco sobre isso, porque é um tema muito complexo e não tem como detalhar toda a situação, principalmente individualizar por cliente, né? Sim, é muito particular, né? Você tem segmentos de comércio, serviço, indústria, você vai comprar de determinado tipo de empresa, no simples, por dentro, por fora, no presumido, no real. Então, é muito particular, tá? Nós estamos tendo um trabalho muito grande agora para entender tudo o que está acontecendo e nós vamos ter um trabalho dobrado ainda para chegar para o cliente, conversar com o cliente por cliente e explicar, tá? A situação dele, se for serviço, o que vai acontecer com ele, se for comércio e assim por diante. Mas tem que ser uma conversa muito próxima com o cliente. É aí que é o diferencial, tá? Porque se o seu escritório de contabilidade não estiver próximo do cliente, não vai ter jeito. A gente está até analisando uma possibilidade crescente de captação de novos clientes. Porque, também voltando ao caso do imposto de renda da pessoa física, quem não se ajustar é com o computador a partir de agora. Quem não se ajustou ficou fora do mercado. As questões tecnológicas são muito evidentes, são muito claras, que valem a pena. Tá? Nós informatizamos todo o escritório, fizemos uma troca de sistema lá, tá? Que foi muito válido. Durante 6 meses ficamos com 2 sistemas ao mesmo tempo, bancando esse custo. Por quê? Porque tinha que ser trocado. Os dois E o ganho de produtividade foi enorme, né? O outro sistema que a gente tinha era muito bom, mas adotamos um sistema novo hoje, que o ganho de produtividade foi fantástico. E o principal, o funcionário tem que saber usar, porque a ferramenta está lá. Então, ele tem que saber e usar a facilidade que o sistema
disponibiliza, tá? Questão de entrega de documentos, também otimizamos isso. Questão de atendimento de cliente foi otimizado, tá? A gente está sempre procurando inovar, né, as ferramentas, porque é o que funciona hoje. Sim. Tá? Acabou aquele contador de preencher guia, tá? Então, nós estamos aqui para fazer virar. E interessante você falar que a gente ficou com 2 sistemas durante 2 meses, porque é um ponto que a gente não comentou 6 meses. Durante 6 meses, porque é um ponto interessante da reforma tributária, né? Ela começa a ter efeitos agora em 2026, porém ela fica completa em 2033 apenas. Sim. Então, durante esses 7 anos aí que a gente vai trabalhando com ela, a gente vai ter que ter 2 tipos de tributação. Então, a gente vai ter que tributar a sua empresa tanto no modelo antigo quanto no modelo novo. Percentual em cada um. Um percentual em cada um. Então, isso vai gerar, lógico, mais trabalho para o escritório e mais trabalho para o empresário também. Porque Sim. ele vai ter que ter essa noção tanto do cálculo para o produto dele na regra antiga quanto na regra nova, né? Sim, sem dúvida. Ele vai ter que participar ativamente do funcionamento da empresa dele, tá? Atrelado às informações que a gente vai passar, tá? Então, é uma coisa que vai ser muito interessante, tá? Na minha vida de contabilidade, já passei por muitas coisas, muitas novidades que aconteceram, e isso daí é mais uma. Só que eu vejo a vantagem agora no seguinte, aquele tributarista que tinha uma vida de 30, 40 anos no mercado, ele praticamente, todo mundo se igualou, porque todo mundo vai ter que aprender do zero com a nova reforma tributária. Você falou de 27 estados, você tinha 27 tributações diferentes, agora é única. Então, sim, a experiência vai ser muito válida, só que a regra mudou para todo mundo, então quem tiver vontade de aprender e correr atrás, vai sair na frente. Não só contadores, mas empresas também. É o que você falou, né? Vai ser um oceano azul aí para quem sair na frente, se aprimorar, conseguir prestar essa consultoria para os seus clientes, porque ninguém tem mais experiência no assunto agora. Todo mundo começou do zero, todo mundo está estudando junto, todo mundo está estudando a mesma coisa, né? Não tem nada de muito diferente agora para a gente fazer. Então, e aí entra uma situação que já está acontecendo há um bom tempo, que é o escritório virtual. Tá? A contabilidade, para Marcelo, sempre foi o quê? Conversa com o cliente. Está sempre conversando com o cliente. Tá? A questão tecnológica de rapidez de informação, ela entrou, mas o conversar com o cliente ainda continua. Importante. Então, os escritórios virtuais, eles têm que se moldar nisso e mudar um pouco, porque senão eles vão ficar para trás, porque eu vou ter que conversar com o meu cliente. E hoje em dia a gente já recebeu clientes que vieram de escritórios virtuais e falam da dificuldade de conversa, que não tem uma interação, não tem uma coisa. Paciência, cada um no seu quadrado, mas a gente quer fazer esse trabalho contínuo para cada vez mais trazer cliente. A gente está entrando nessa parte virtual, mas a gente não é um escritório virtual. A gente está digitalizando, ficando digital para melhorar o atendimento, porém humanizado, né? Parte humana continua. Parte humana continua, a conversa, acho que é sempre importante. O cliente ligou lá, ele vai conseguir estar falando com você e muitas vezes ele quer falar com você, né? Ele não quer falar com o nosso colaborador, ele quer falar direto com você, por confiança no trabalho que tenha. E eu falo sempre o seguinte, nós não somos perfeitos, a gente tem dúvidas, temos problemas, temos erros, tá? O que muda é a forma de você encarar o erro. Houve um problema, vamos resolver, tá? A gente também não tem dificuldade nenhuma de saída de cliente e entrada de cliente. O cliente quiser sair e tiver uma justificativa, não tem problema, tá? Mas a gente procura sempre estar atento, por quê? Porque o errar faz parte do negócio, tá? Se tivesse alguém 100%, não teria o porquê das coisas. Mas a nossa preocupação é essa, com o cliente efetivamente, para que ele esteja bem e ele ganhe e a gente ganhe junto com ele. Com certeza. O importante é essa parceria aí, estar com o cliente, né? Isso. Mais algum comunicado aí, mais alguma coisa para falar com o pessoal? Não, o que eu deixar bem claro é que a gente vai estudar bastante tudo que tiver de mudança na reforma tributária e outros tópicos, tá? E a gente vai estar sempre conversando com o cliente, interagindo e pedindo para eles trazerem problemas para nós
para que a gente possa solucionar. E contar com o cliente no apoio e lembrando sempre, contabilidade é investimento, não é despesa. Isso aí. Então eu queria só deixar o convite para o pessoal aí mandar as dúvidas que tiverem. A gente vai estar planejando o próximo episódio. Ou pode mandando as dúvidas, a gente vai responder vocês também. Fica o convite para quem tiver interesse em fazer uma consultoria para essa parte da reforma tributária, para a gente estar analisando a empresa de vocês, conseguir montar o melhor caminho possível para estar se adequando certinho a essas novas regras, tá? Certo? Ok? Então vamos lá, pessoal. Muito obrigado e até a próxima. Obrigado, Marcelo, pelo convite. Obrigado, pessoal. Até a próxima.